Graça e paz, a paz de Deus, paz do Senhor, Shalom Adonai. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Estou porque o pastoreio, no meu entendimento, nunca é algo que você carrega consigo de uma maneira mas de estar, né? E para nós é uma bênção chegar aí até a tua casa, até o teu WhatsApp, de repente a mensagem por MP3, de repente o áudio que você está ouvindo no nosso site, ou de repente até o culto gravado no nosso YouTube. Eu já deixo aqui um convite para você se inscrever no nosso canal no YouTube, @imelriopreto. Nós estamos nas principais redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, e você nos segue em todas as redes sociais. Pega o tema, irmãos, esse domingo, 15 de fevereiro de 2026, olha lá. Quando as escamas cegam o coração e a graça restaura a visão. É esse louvor que a gente vai estudar um pouquinho deste louvor do David Kinlan, sobre justamente um contraste, né? Essa semana a gente teve uma notícia muito dolorosa, eu acho que a maioria das pessoas acompanharam na mídia, enquanto aqui nas Escrituras a gente vê esse cego clamando e gritando por misericórdia. Nós vimos uma pessoa, um pai, que voltou-se contra os próprios filhos. Uma notícia muito triste. Mexeu muito comigo, eu acredito que todo pai, você que é pai, até você que talvez não seja pai, abala, não é fácil. Não vamos falar nomes nem nada, porque o evangelho não é para explorar tragédias. Lembra sempre disso, sabe? A igreja ela não pode explorar essas coisas, notícias, Pelo contrário, o evangelho ele é feito para redimir. O evangelho é feito para perdoar. Mas o fato é real que quando as escamas espirituais não caem dos nossos olhos, perdemos muitas vezes até a visão moral das coisas. Perdemos a visão moral das coisas. Então a mensagem hoje é muito impactante, é muito forte. É um contraste com esse acontecimento terrível que a gente teve na cidade de Itumbiara, Itubiara, se eu não me engano, com essa mensagem desse cego que estava no meio de um caminho, clamando e gritando para que Jesus, ou seja, ele gritava: Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, e ele gritava incansavelmente, incessantemente. É uma história conhecida, eu mesmo já preguei essa mensagem muitos anos atrás, é uma mensagem conhecidíssima. E a canção do David Kinlan, que a gente acabou de entoar, que tem também mais de 10, 15, 20 anos, nem sei quanto tempo tem essa música, fala sobre esse caminho, no caminho, à beira do caminho, Cristo encontra com este cego. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar nessa noite, logicamente eu vou tomar aqui a liberdade para a gente poder abrir a Bíblia de uma maneira hoje, até mesmo uma releitura dela, da cegueira que muitas vezes aquele cego ele era realmente cego, ou seja, a visão dele realmente era cega, a sua visão humana, mas muitas vezes nós temos a nossa visão espiritual, a cegueira que nasce do coração de uma pessoa ferida. Quantas vezes a gente não fica cego diante da raiva, do ódio, de uma injustiça? Quantas vezes a gente fica cego diante de uma situação que acontece na nossa vida? Quantas vezes a gente fica cego diante de uma injustiça que a gente passa? E pode ser que a gente tome atitudes impensadas, como talvez esse pai tomou uma atitude totalmente desumana. Essa expressão ela não é apenas poética, mas ela é cristológica. Quando a gente fala filho de Davi, você acredita que esse cego, teologicamente, ele estava à frente de muitos que acompanhavam Jesus já fazia anos. Porque esse cego reconheceu que ele era o filho de Davi, que ele era da descendência de Davi, porque o Messias, para cumprir a promessa, tinha que ser descendente de Davi. E olha que interessante, esse cego, ele grita, ele remete a essa narrativa aqui em segundo livro de Marcos. E aqui no capítulo
10, no verso 47, a gente leu que a diaconisa Silmara abriu, dizendo, na nova tradução na linguagem de hoje, a gente adota aos domingos a NTLH, porque ela é mais fácil de entendimento, mas é lógico, a versão que você tiver aí não tem problema, tudo vai ser muito parecido. Vamos lá? Quando ele ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré, que estava passando, ou seja, o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha pena, ou em algumas traduções, né, compaixão de mim. A expressão compaixão ou pena, no grego é elerson, que significa mostrar misericórdia de maneira ativa. Compaixão que move em direção ao necessitado. Não é simplesmente a gente ter pena, ter dó. Né? Quando ele diz essa palavra, tenha compaixão de mim, tenha pena de mim, tenha dó de mim. No grego, essa palavra chamada elerson, ele significa de uma maneira onde aquele que está sentindo, se compadecendo da pena, o indivíduo que está se compadecendo da dor, ele vai em direção àquele que está aflito. Ele vai em direção àquele que está necessitado. Não é apenas um sentimento, eu estou com dó, né? Eu olho lá para a pessoa necessitada, ai que dó, que pena, né? Não. Essa compaixão que aqui o livro de Marcos registra para nós, é uma compaixão onde nós vamos em direção ao necessitado para ajudá-lo de fato. E é interessante, queridos, que teologicamente, este cego, olha que interessante o que o Espírito Santo faz, né? Ele reconhecia a própria incapacidade dele. Quando olhamos para essa tragédia que a gente teve em Itumbiara, né? Eu não consigo falar direito a palavra, essa cidade. Itumbiara, né? Tem um M antes do B, né? Quando a gente olha para essa tragédia, eu não sei nem se é isso que eu devo dar a nomenclatura, mas esse acontecimento terrível, a gente olha e vê o contrário. Naquela pessoa, ela não conseguiu reconhecer a sua própria incapacidade, tomando assim uma atitude impensada, né? Uma atitude totalmente desgovernada. Queridos, que nós entendamos que o pecado, quando ele começa dentro da gente, a gente precisa entender a clamar por misericórdia. A gente precisa reconhecer que precisamos da ajuda de Deus. Às vezes o nosso orgulho, a nossa prepotência. Precisamos entender que o ressentimento ele vai criando. Muitos momentos na vida da gente, o ressentimento ele vai criando uma lente, como se fosse esse aquário da bateria, né? Tá bem translúcido o vidro, né? A gente consegue enxergar perfeitamente aqui dentro, né? Mas às vezes a vida, os acontecimentos vão tornando a visão desse vidro, não vai deixando de ser translúcido. E esse ressentimento ele vai distorcendo tudo aquilo que a gente enxerga por outro prisma, por outro viés, né? De outra maneira. E é interessante que no hebraico existe uma palavra chamada mará, ou marar, que significa amargo, rebelar-se, aquilo que é amargo, né? Uma amargura não é apenas dor, não é apenas... Mas a amargura é quando o coração ele se enche, ele perde a sua capacidade de enxergar como Cristo enxergaria. Por isso que muitas vezes nós olhamos as situações do mundo aí fora e a gente não consegue entender por que as pessoas tomam aquelas atitudes. Porque elas não conseguem olhar com os mesmos olhos que Jesus olhava. Isso é o que falta para a nossa humanidade. A partir do momento que as pessoas na Terra passarem a olhar mais da mesma maneira que Jesus olhava. Então, o primeiro ponto que eu quero nessa noite, né? Eu sempre divido a mensagem em 3 pontos. Então, esse primeiro ponto, a cegueira que vai nascendo no coração da gente. Não vai deixando, não. Você que está vivendo aí com o coração contrito, você que está vivendo muitas vezes com essa amargura, muitas vezes com essa tristeza, muitas vezes você está vivendo essa situação que precisa liberar o perdão, que precisa liberar, né? Eu sempre digo que o Evangelho, o pano de fundo de todo o Evangelho, irmãos, o pano de fundo de
Tudo que você pegar do Evangelho, os 27 livros que você pegar do cânon da nossa Bíblia, do Novo Testamento, tudo que você lê nele, o pano de fundo dele, sabe o que é? Perdão entre nós e Deus. É isso. O arrependimento é isso, irmãos. É buscar mostrar para nós, como seres humanos, o quão... como eu posso dizer? O quão pecadores, o quão quebrado nós muitas vezes estamos e precisamos ser refeitos totalmente pelas mãos do Senhor. Então, primeiro ponto, cuidado com o que vai acontecendo no dia a dia no teu coração, porque esta cegueira, ela tende a aumentar cada vez mais. E eu estava essa semana pensando muito sobre isso. A idade vai chegando, e aí que a gente vai percebendo como que a gente é dependente do óculos, né? Embora eu use óculos desde os meus 7 anos de idade, bem pequenininho mesmo eu já usava óculos, né? Eu lembro até do primeiro óculos que a gente comprou. Mas, irmãos, depois que eu fiz 39 anos, já faz alguns anos que eu fiz 39, né, gente, a visão caiu. Benício, já chegou aí ou não? Você não precisa de nada de óculos? Que benção, hein? Ah, você usou também? Mas, você se prepara, Benício, depois de um tempo. Rapaz, o celular, a gente começa a olhar assim, as coisas vão ficando tudo embaçado. Benício. Isso que acontece com a gente no mundo espiritual, irmãos. Com o tempo, as coisas que não são resolvidas, os perdões que não são concedidos, os problemas que muitas vezes a gente, eu vou tocar o barco assim mesmo, isso tudo vai somando-se, vai acrescentando espiritualmente. E aí vai tornando justamente aquilo que era translúcido, vai deixando de você enxergar por ele e começa a prejudicar a sua fé, a sua visão espiritual. E aí o segundo ponto dessa noite, é preciso que as escamas venham cair. Fala para quem está do lado, as escamas têm que cair. Sabe, irmãos, vamos abrir lá no verso 52, no mesmo capítulo de Marcos 10, viaja um pouquinho comigo, mais para frente. Marcos 10, 52. Mais uma vez na nova tradução na linguagem de hoje. No mesmo instante, ele começou a ver de novo. E foi seguindo Jesus pelo caminho. Vamos parar por aí, irmãos. A cura, ela não foi apenas da visão, como eu posso dizer, não apenas uma cura no campo ocular, óptico. Mas a cura também foi para esse homem na questão do sentido da sua vida. Na questão de direção da sua vida. Quando ele passa a enxergar o que a Bíblia, o que Marcos está registrando para nós. Inclusive, Marcos é o livro mais antigo do Novo Testamento, né? Os teólogos acreditam que foi o primeiro livro a ser escrito, foi justamente o livro de Marcos, do Novo Testamento. Olha que interessante, Marcos está fazendo um registro para nós. No mesmo instante que ele começou a enxergar, que ele voltou a enxergar, o que ele passou? Foi seguindo Jesus pelo caminho. Olha que interessante, irmãos. A cura não foi apenas oftalmológica, vamos assim dizer, né? Mas a cura, ela também envolveu a questão direcional daquele homem. Ele passou a seguir Jesus. A palavra que significa ver, né, que São Marcos utiliza aqui no grego, é anablepo. Anablepo. No grego significa olhar para cima. Olha que interessante, olhar para cima novamente. Acho legal quando a gente vai estudando a etimologia, né, as palavras. Ou seja, subentende-se que é aquela pessoa que vivia cabisbaixa, olhando só para baixo. Anablepo, ela passa a enxergar para cima novamente, ela passa a olhar para cima novamente, ela recupera a visão. Não é apenas enxergar, mas é restaurar a perspectiva daquele indivíduo. As escamas, muitas vezes a gente olha no Evangelho, são símbolos, como está lá no livro de Atos, capítulo 9. São símbolos, simbologia, representam muitas vezes o orgulho, ira.
ressentimento, desejo de vingança. Quando olhamos para essa situação terrível em Itumbiara, podemos enxergar muitas vezes, né, uma pessoa que estava espiritualmente cega. A única coisa que eu posso explicar é isso, eu não tenho outra palavra para explicar um acontecimento desse. E entra a mensagem de Jesus, né, no livro de Mateus capítulo 24, Jesus alertou para nós, né, que seria filhos contra pais, pais contra filhos, né? E a gente começa a ver que quando alguém permite que a mágoa, o ódio, o ressentimento, esse turbilhão de sentimentos, de sensações dentro da gente, acabam nos descontrolando. Por isso que São Paulo, vamos viajar lá para o livro de Efésios. Olha que interessante o que São Paulo nos ensina na carta para os cristãos de Éfeso, da igreja de Éfeso, né? O autocontrole. Como é importante nós cristãos termos o autocontrole, irmãos. Eu tenho certeza que se essa pessoa parasse, colocasse a cabeça no lugar, parasse para pensar, para analisar, nós não podemos tomar uma atitude dessa. Quantas vezes nós tomamos atitudes erradas, atitudes dessas, das quais que prejudicaram não apenas a própria vida, né, dele, né, quanto a vida de duas crianças. Sabe, irmãos, olha o que Paulo fala para nós. Acharei Efésios 4, capítulo 4, verso 32. Sejam bons, Efésios 4, 32, na nova tradução na linguagem de hoje. Sejam bons e atenciosos uns para com os outros. Olha lá, irmão, você que tem problema aí, ó, presta atenção, olha, lê Paulo falando, perdoem uns aos outros. Assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Que mensagem linda, irmãos. Vamos parar por aí. Olha que texto fantástico, né? Por isso que eu digo pano de fundo, né? Todo o evangelho, ele resume-se ao perdão. O perdão não só entre nós, seres humanos, mas principalmente, né, o perdão entre nós e o Pai. O verbo perdoar no grego é charizomai. Charizomai, com CH, charizomai, que significa conceder graça livremente. O perdão cristão, ele não é apenas emocional. Nós não podemos perdoar apenas, sabe, do pico da emoção, daquela coisa. Não, o perdão ele tem que ser uma decisão baseada no Espírito Santo, na graça que o Espírito Santo nos dá. Sabe por quê? Porque se a gente perdoar apenas pelo ser humano, a gente nunca perdoa. A gente diz da boca para fora, né? Não, eu te perdoo, mas por dentro, aquela mágoa, ela consome, ela destrói a pessoa por dentro. O perdão precisa ser baseado na graça do Espírito Santo. Quando nós não perdoamos, nós estamos rejeitando a própria lógica da cruz. A própria lógica. Por isso que o cristão tem que ser o povo que mais sabe perdoar. É fácil, Júlio? Gente do céu, não é. Não é fácil. Eu creio que nas disciplinas espirituais, quando a gente estuda na teologia, né, eu acho que o perdão é uma das coisas que assim envolve muita coisa. Por isso que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Porque é só o Espírito Santo que nos ajuda a perdoar. Porque nós, por nós mesmos, pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento humano, a nossa consciência humana, a gente não consegue. Porque para nós, 1 mais 1 são 2. Está entendendo? Mas a matemática de Deus muitas vezes 1 mais 1 são milhares. Está entendendo? Por isso que, olha que interessante o que John Wesley, eu sempre gosto de citar alguns teólogos, né? E eu fui buscar aqui, Wesley, que é um dos fundadores do metodismo livre, um teólogo inglês, pregador, trouxe avivamento para a Inglaterra no século XVIII. Olha que interessante. Wesley ensinava que a graça preveniente, ou seja, o que é essa graça preveniente? É o que nós metodistas acreditamos, né? Que é justamente toda a pessoa no planeta Terra, todo e qualquer ser humano,
em algum momento da vida dele, ele é tocado por essa graça do Espírito Santo, que Wesley fez uma nomenclatura, né? É coisa de teologia, irmãos. Chama graça preveniente. Vai ter em outras, em outras metodologias, outros nomes, né? Se você pegar outras igrejas e outros teólogos, cada um vai chamar de um nome. Mas sabe o que eu chamo isso? O toque do Espírito. É quando a pessoa é tocada pelo Espírito Santo, que ela é... O que Jesus falou no livro de João a respeito do Espírito Santo, do Consolador? Ele veio para quê? Para mostrar para o ser humano a justiça, né? A verdade, principalmente o pecado. Convencer o homem do pecado, que ele é um pecador. Então essa graça preveniente que Wesley chama aqui, que ele está dizendo para nós, principalmente tem um sermão dele chamado Espírito de Adoção. É um sermão muito bonito de Wesley. Ele fala para nós que a verdadeira religião é aquela que transforma o coração e não apenas as aparências. Por isso que eu falo, irmãos, quando a gente vai olhar os teólogos século XVIII, até século XIX, né? É fantástico a visão desses homens e mulheres. Você conseguiu resumir o que ele quis dizer? É o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Hoje a gente vive uma questão de que eu tenho que ter uma aparência de religioso, que eu tenho que ter uma aparência de santo, que eu tenho que ter uma aparência de cristão, que eu tenho que ter uma aparência, irmãos. Essa aparência está levando tanta gente para o buraco, né? Olhamos aí esse caso agora. Não gosto nem de ficar falando tanta coisa que acontece nesse Brasil, mas cada vez que eu vejo matéria desse banco que quebrou, de pessoas envolvidas, irmãos, você tem noção que pode haver igrejas envolvidas nisso? Pessoas que se dizem cristãs envolvidas nisso. É isso que eu não consigo entender. Sabe por quê? O Wesley está dizendo aqui. Eram cristãos apenas externamente. Se diziam apenas serem cristãos. Porque para ser seguidor de Jesus, para realmente seguir Jesus, irmãos, tem que ter uma mudança. Não dá para ser igual. Não é apenas algo externo, algo que eu demonstro para fora, mas é algo que está dentro de mim. E que Deus conhece. Deus, no som dele, nos conhece. Se talvez esse pai que cometeu essa atitude tão terrível tivesse permitido que a graça preveniente do Senhor quebrasse todo o orgulho, quebrasse todo o mal, será que talvez a gente não teria tido um desfecho diferente? E quantos feminicídios? Estamos aqui com a nossa secretária da mulher. Ou não é verdade? Eu também trabalho na área da segurança. A gente vê quantos feminicídios. Gente, olha, 99% são cometidos por aquele minuto, aquele momento que a pessoa se descontrola. Não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Não é assim? E, sabe, são situações da mente humana, do coração humano, terríveis. E as pessoas precisam entender que nós cristãos, a gente tem que não só raciocinar com a mente humana, mas a gente também tem que deixar agir o Espírito Santo. Então, antes de você tomar uma atitude, Pai do Senhor, irmão, antes de você tomar uma atitude, antes de você tomar uma... para pensar. Ore. Fale com Deus. Será que essa pessoa, esse pai, tivesse buscado Deus antes? Será que o desfecho dessa história não seria diferente, irmãos? O tanto que eu já chorei essa semana pensando nisso. Que falta faz Deus para nós? E você vê, né? Às vezes a pessoa externamente está tudo bem. Externamente uma família, tudo vai bem, né? Só que por dentro, irmãos, é aí que mora o perigo, é aí onde nós temos que buscar a força de Deus, temos que buscar a orientação de Deus, a sabedoria de Deus, buscar ajuda se for preciso, claro, até ajuda médica, ajuda psiquiatra, ajuda psicológica, e o que você mais precisar, meu querido e minha querida. Nós somos metodistas livres. Segundo ponto, então, meus irmãos, as escamas precisam cair. As escamas. E o terceiro e último ponto, por último, mas não menos importante, já estou encerrando.
O clamor que restaura a paternidade. Olha que interessante. Aquele cego gritava cada vez mais e mais alto, tentando silenciá-lo, a multidão e até os próprios discípulos, né? Tentando calá-lo, fica quieto, cego. Tentando diminuí-lo. Mas ele sabia que só Cristo era a solução para ele. Eu sei que vocês foram lá para Efésios, eu esqueci de avisar para marcar Marcos, né? Vamos voltar lá para Marcos 10? Desculpa. Marcos 10, 49. Olha que interessante, né? Jesus parou. Acharam aí? Marcos 10, 49. Na nova tradução, na linguagem de hoje. Jesus parou e disse: chamem o cego. E eles chamaram e disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Olha que interessante, né? Agora há pouco a própria multidão que mandava calar a boca. Olha que interessante, até então as próprias pessoas que estavam dizendo para ele: fica quieto. É como às vezes na vida da gente, né? Você tem um sonho, você tem um projeto. O irmão que foi de bike aí, quantos quilômetros deram, Benício? Mais de 700? Né? 800 quilômetros, olha aí, né? Imagina quantas pessoas não falaram quando você disse o sonho. Isso aí você não vai dar conta, não. Você vai arregar no primeiro 150 quilômetros aí, vai ter que chamar o SAMU para te buscar de bike. Não é isso aí? Falaram aí, você precisa preparar contar essa história depois pra gente, Benício. 11 dias de pedalada. Irmão, vocês têm noção disso? 11 dias em cima de uma bicicleta. Olha que se não é fé. É fé, né, Benício? É fé. E às vezes na vida da gente é assim, as pessoas você vai contar algo para elas e elas vão dizer para você: isso é loucura. Você está ficando louco. É pela fé, né, Edith? Eu lembro, o Benício mandava os vídeos para mim dos lugares, eu lá do meu serviço eu assistia, eu falava: ô glória, aleluia. Sempre Deus estava com você, né, Benício? Sabe, irmãos, aqui o verbo parou. Ali que você sente a presença de Deus, Benício. Não é 11 horas, né, Benício? 11 dias. Glória a Deus. Amém, Benício. Nós vamos ainda... Você vai vir um dia aqui no domingo para trazer esse teu testemunho. Você vai falar mais de hora e contar a tua trajetória. Tá bom? Vai ser bonito. O verbo parou no grego é steko, que significa justamente uma firmeza, uma posição deliberada. Jesus interrompe a caminhada. Sabe que ele vira e fala: peraí, vamos parar. Tragam-me o cego aqui. Ele interrompe tudo, ele para tudo que estava acontecendo. Traga o cego aqui. Cristo interrompe para atender a alma que estava ali clamando. Contraste central, né? O homem que clamou a Cristo, ele recebeu a visão. Não apenas a visão ótica, oftalmológica, mas a visão espiritual. Porém, nós vemos aí que sem a graça de Deus, muitas vezes, nós somos dominados pelos nossos pensamentos, como aconteceu com esse pai, com essa tragédia. Sem a graça de Deus, nós não somos alcançados pela compaixão. Olha que interessante. A palavra no hebraico, rachamim, que significa justamente, olha que bonito, né? Ventre materno. Só que ele tem a tradução justamente de misericórdia profunda, restauradora, visceral, porque vem justamente aqui das vísceras. Cristo não apenas perdoa, mas Cristo também reconstrói a história deste cego. Será que ele não poderia ter reconstruído a história deste moço, dessa família? Um teólogo metodista também em inglês, chamado Adam Clarke, eu sempre gosto de citar os estudos do Clarke. O Adam Clarke, ele afirmou no comentário dele aqui em Marcos 10,
que o clamor persistente do cego demonstra para nós, irmãos, uma fé ativa que rompe as barreiras sociais. Então, presta atenção. Olha que interessante, né? Os teólogos do século XVIII, sempre voltados para essa questão social, né? Rompe uma barreira social, por quê? Por causa da pobreza, da marginalidade. Você fica imaginando o que era ser hoje uma pessoa doente no Brasil. Não é fácil. Doutor é advogado. É ou não é, doutor? Quantos clientes talvez o senhor tem de pessoas que têm as suas doenças, os seus problemas? Não é fácil ser no Brasil hoje, século 21. Agora você imagina nos tempos de Jesus na Palestina, no Oriente Médio, uma pessoa cega. Ele vivia totalmente às margens da sociedade, marginalizado. Aqui Jesus rompe barreiras sociais e espirituais. E essa tragédia que nós vemos essa semana nos ensina algo muito doloroso. Quando a fé não é cultivada, o pecado ele encontra o espaço dele. É o que eu sempre falo, irmãos, cuida do espiritual. Nós vivemos numa era de cuidar fitness, né, da saúde, e show de bola, eu também estou tentando cuidar da minha, não é fácil. Mas não é apenas cuidar do físico, é preciso também cuidarmos do emocional e também do espiritual. A nossa fé. Porque a paternidade sem Cristo, ela se torna frágil. O casamento sem o perdão se torna um campo de batalha. E o coração sem a graça de Deus se torna muito perigoso. É onde nós vemos tantas atitudes impensadas, tantas coisas que têm acontecido, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E o Evangelho ecoa para nós a canção que a gente acabou de cantar do David Keelan. Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E quando nós clamamos, as escamas de fato vão cair dos nossos olhos. Estamos aí nesse período carnavalesco, né? Um período muito difícil, porque tanta coisa acontece, né? As pessoas só olham para as coisas boas, né? Mas não são só coisas boas que acontecem. Se as pessoas buscassem mais Deus, o mundo seria tão diferente, as coisas seriam tão diferentes. As pessoas podiam ser felizes, sim, com Deus nós podemos nos divertir, com Deus nós podemos ser felizes, claro. Mas com Deus existem limites. É onde as pessoas não entendem nesta terra, né? Que tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Então, irmãos, quando o coração ele vai se acumulando, por isso que o tema da mensagem, já estou encerrando, quando as escamas cegam o coração, é a graça que restaura a visão. Não tem outra alternativa, irmãos. Então nós aprendemos no primeiro tópico, que a cegueira nasce justamente naquele coração ferido. Todo dia, toda semana, todo ano, uma vida inteira, você vai deixando ser ferido por aquilo. Nisso pode nascer a cegueira. O segundo tópico que nós vimos, que essa cegueira, essa escama que está nos nossos olhos, precisa cair. Como vai cair? É o terceiro tópico que nós aprendemos. O clamor que restaura a paternidade, que restaura a nossa ligação com Deus, que restaura o nosso vínculo com o Pai. Eu quero agradecer você que assistiu até agora, aí do Facebook ou do YouTube. Eu já deixo aqui um convite para vir nos fazer uma visita presencial aqui na rua Fritz Jacó, número 1008. O endereço vai estar saindo aí do lado, vai ter um QR Code, onde vai ter pelo GPS a nossa localização do Google Mapa. Rua Fritz Jacó, 1008, bairro Boa Vista. Todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Você é o meu convidado e a minha convidada especial. Graça e paz, a paz de Deus, paz do Senhor, Shalom Adonai. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Estou porque o pastoreio, no meu entendimento, nunca é algo que você
carrega consigo de uma maneira de estar, né? E para nós é uma bênção chegar aí até a tua casa, até o teu WhatsApp, de repente a mensagem por MP3, de repente o áudio que você está ouvindo no nosso site, ou de repente até o culto gravado no nosso YouTube. Eu já deixo aqui um convite para você se inscrever no nosso canal no YouTube, @ImelRioPreto. Nós estamos nas principais redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, e você nos segue em todas as redes sociais. Pega o tema, irmãos, nesse domingo, 15 de fevereiro de 2026, olha lá. Quando as escamas cegam o coração e a graça restaura a visão. É esse louvor que a gente vai estudar um pouquinho deste louvor do David Kinlan, sobre justamente um contraste, né? Essa semana a gente teve uma notícia muito dolorosa, eu acho que a maioria das pessoas acompanharam na mídia, enquanto aqui nas Escrituras a gente vê esse cego clamando e gritando por misericórdia, nós vimos uma pessoa, né, um pai, que voltou-se contra os próprios filhos. Uma notícia muito triste, mexeu muito comigo, eu acredito que todo pai, né, você que é pai, até você que talvez não seja pai, abala, não é fácil. Não vamos falar nomes nem nada, porque o evangelho não é para explorar tragédias. Lembra sempre disso, sabe? A igreja ela não pode explorar essas coisas, notícias, né? Pelo contrário, o evangelho ele é feito para redimir. O evangelho é feito para perdoar. Mas o fato é real que quando as escamas espirituais não caem dos nossos olhos, perdemos muitas vezes até a visão moral das coisas. Perdemos a visão moral das coisas. Então a mensagem hoje é muito impactante, é muito forte. É um contraste com esse acontecimento terrível que a gente teve, né, na cidade de Itubiara, né, Itubiara, se eu não me engano, com essa mensagem desse cego que estava no meio de um caminho, clamando e gritando para que Jesus, né, ou seja, ele gritava: Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, e ele gritava incansavelmente, incessantemente. É uma história conhecida, eu mesmo já preguei essa mensagem muitos anos atrás, é uma mensagem conhecidíssima. E a canção do David Kinlan, que a gente acabou de entoar, que tem também mais de 10, 15, 20 anos, nem sei quanto tempo tem essa música, fala sobre esse caminho, no caminho, à beira do caminho, Cristo encontra com este cego. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar nessa noite, logicamente eu vou tomar aqui a liberdade para a gente poder abrir a Bíblia, né, de uma maneira hoje, até mesmo uma releitura dela, da cegueira que muitas vezes aquele cego ele era realmente cego, ou seja, a visão dele realmente era cega, a sua visão humana, mas muitas vezes nós temos a nossa visão espiritual, né, a cegueira que nasce do coração de uma pessoa ferida. Quantas vezes a gente não fica cego diante da raiva, do ódio, de uma injustiça? Quantas vezes a gente fica cego diante de uma situação que acontece na nossa vida? Quantas vezes a gente fica cego diante de uma injustiça que a gente passa? E pode ser que a gente tome atitudes impensadas, como talvez esse pai tomou uma atitude totalmente desumana. Essa expressão ela não é apenas poética, né, mas ela é cristológica. Quando a gente fala filho de Davi, você acredita que esse cego, teologicamente, ele estava à frente de muitos que acompanhavam Jesus já fazia anos. Porque esse cego reconheceu que ele era o filho de Davi, que ele era da descendência de Davi, porque o Messias, para cumprir a promessa, tinha que ser descendente de Davi. E olha que interessante, esse cego, né, ele grita, ele remete a essa narrativa aqui em segundo livro de Marcos. E aqui no capítulo 10, no verso 47, a gente leu que a diaconisa Silmar abriu, dizendo, na nova tradução na linguagem de hoje, a gente adota aos domingos a NTLH, porque ela é mais fácil de entendimento, mas é lógico, a versão que você tiver aí não tem problema, tudo vai ser muito parecido. Vamos lá?
quando ele ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré, que estava passando, ou seja, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena, ou em algumas traduções, né, compaixão de mim. A expressão compaixão ou pena, no grego é elerson, que significa mostrar misericórdia de maneira ativa. Compaixão que move em direção ao necessitado. Não é simplesmente a gente ter pena, ter dó. Né? Quando ele diz essa palavra, tenha compaixão de mim, tenha pena de mim, tenha dó de mim. No grego, essa palavra chamada elerson, ele significa de uma maneira onde aquele que está sentindo, se compadecendo da pena, o indivíduo que está se compadecendo da dor, ele vai em direção àquele que está aflito. Ele vai em direção àquele que está necessitado. Não é apenas um sentimento, eu estou com dó, né? Eu olho lá para a pessoa necessitada, ai que dó, que pena, né? Não. Essa compaixão que aqui o livro de Marcos registra para nós, é uma compaixão onde nós vamos em direção ao necessitado para ajudá-lo de fato. E é interessante, queridos, que teologicamente, este cego, olha que interessante o que o Espírito Santo faz, né? Ele reconhecia a própria incapacidade dele. Quando olhamos para essa tragédia que a gente teve em Itumbiara, né? Eu não consigo falar direito a palavra, essa cidade. Itumbiara, né? Tem um M antes do B, né? Quando a gente olha para essa tragédia, eu não sei nem se é isso que eu devo dar a nomenclatura, mas esse acontecimento terrível, a gente olha e vê o contrário. Naquela pessoa, ela não conseguiu reconhecer a sua própria incapacidade, tomando assim uma atitude impensada, né? Uma atitude totalmente desgovernada. Queridos, que nós entendamos que o pecado, quando ele começa dentro da gente, a gente precisa entender a clamar por misericórdia. A gente precisa reconhecer que precisamos da ajuda de Deus. Às vezes o nosso orgulho, a nossa prepotência. Precisamos entender que o ressentimento, ele vai criando. Muitos momentos na vida da gente, o ressentimento, ele vai criando uma lente, como se fosse esse aquário da bateria, né? Tá bem translúcido o vidro, né? A gente consegue enxergar perfeitamente aqui dentro, né? Mas, às vezes, a vida, os acontecimentos vão tornando a visão desse vidro, não vai deixando de ser translúcido. E esse ressentimento, ele vai distorcendo tudo aquilo que a gente enxerga por outro prisma, por outro viés, né? De outra maneira. E é interessante que no hebraico existe uma palavra chamada mará, ou marar, que significa amargo, rebelar-se, aquilo que é amargo, né? Uma amargura não é apenas dor, não é apenas... Mas a amargura é quando o coração ele se enche, ele perde a sua capacidade de enxergar como Cristo enxergaria. Por isso que muitas vezes nós olhamos as situações do mundo aí fora e a gente não consegue entender por que as pessoas tomam aquelas atitudes. Porque elas não conseguem olhar com os mesmos olhos que Jesus olhava. Isso é o que falta para a nossa humanidade. A partir do momento que as pessoas na Terra passarem a olhar mais da mesma maneira que Jesus olhava. Então, o primeiro ponto que eu quero nessa noite, né? Eu sempre divido a mensagem em 3 pontos. Então, esse primeiro ponto, a cegueira que vai nascendo no coração da gente. Não vai deixando, não. Você que está vivendo aí com o coração contrito, você que está vivendo muitas vezes com essa amargura, muitas vezes com essa tristeza, muitas vezes você está vivendo essa situação que precisa liberar o perdão, que precisa liberar, né? Eu sempre digo que o Evangelho, o pano de fundo de todo o Evangelho, irmãos, o pano de fundo de tudo que você pegar do Evangelho, os 27 livros que você pegar do cânon da nossa Bíblia, do Novo Testamento, tudo que você lê nele, o pano de fundo dele, sabe o que é? Perdão entre nós e Deus. É isso.
O arrependimento é isso, irmãos. É buscar mostrar para nós, como seres humanos, o quão... como eu posso dizer? O quão pecadores, o quão quebrado nós muitas vezes estamos e precisamos ser refeitos totalmente pelas mãos do Senhor. Então, primeiro ponto, cuidado com o que vai acontecendo no dia a dia no teu coração, porque esta cegueira, ela tende a aumentar cada vez mais. E eu estava essa semana pensando muito sobre isso. A idade vai chegando, e aí que a gente vai percebendo como que a gente é dependente do óculos, né? Embora eu use óculos desde os meus 7 anos de idade, bem pequenininho mesmo eu já usava óculos, né? Eu lembro até do primeiro óculos que a gente comprou. Mas, irmãos, depois que eu fiz 39 anos, já faz alguns anos que eu fiz 39, né, gente, a visão caiu. Benício, já chegou aí ou não? Você não precisa de nada de óculos? Que benção, hein? Você usou também? Mas, você se prepara, Benício, depois de um tempo. Rapaz, o celular, a gente começa a olhar assim, as coisas vão ficando tudo embaçado. Benício. Isso que acontece com a gente no mundo espiritual, irmãos. Com o tempo, as coisas que não são resolvidas, os perdões que não são concedidos, os problemas que muitas vezes a gente, vou tocar o barco assim mesmo, isso tudo vai somando-se, vai acrescentando espiritualmente. E aí vai tornando justamente aquilo que era translúcido, vai deixando de você enxergar por ele e começa a prejudicar a sua fé, a sua visão espiritual. E aí o segundo ponto dessa noite, é preciso que as escamas venham cair. Fala para quem está do lado, as escamas têm que cair. Sabe, irmãos, vamos abrir lá no verso 52, no mesmo capítulo de Marcos 10, viaja um pouquinho comigo, mais para frente. Marcos 10, 52. Mais uma vez na nova tradução na linguagem de hoje. No mesmo instante, ele começou a ver de novo. E foi seguindo Jesus pelo caminho. Vamos parar por aí, irmãos. A cura, ela não foi apenas da visão, como eu posso dizer, não apenas uma cura no campo ocular, óptico. Mas a cura também foi para esse homem na questão do sentido da sua vida. Na questão de direção da sua vida. Quando ele passa a enxergar o que a Bíblia, o que Marcos está registrando para nós. Inclusive, Marcos é o livro mais antigo do Novo Testamento, né? Os teólogos acreditam que foi o primeiro livro a ser escrito, foi justamente o livro de Marcos, do Novo Testamento. Olha que interessante, Marcos está fazendo um registro para nós. No mesmo instante que ele começou a enxergar, que ele voltou a enxergar, o que ele passou? Foi seguindo Jesus pelo caminho. Olha que interessante, irmãos. A cura não foi apenas oftalmológica, vamos assim dizer, né? Mas a cura, ela também envolveu a questão direcional daquele homem. Ele passou a seguir Jesus. A palavra que significa ver, né, que São Marcos utiliza aqui no grego, é anablepo. Anablepo. No grego significa olhar para cima. Olha que interessante, olhar para cima novamente. Acho legal quando a gente vai estudando a etimologia, né, as palavras. Ou seja, subentende-se que é aquela pessoa que vivia cabisbaixa, olhando só para baixo. Anablepo, ela passa a enxergar para cima novamente, ela passa a olhar para cima novamente, ela recupera a visão. Não é apenas enxergar, mas é restaurar a perspectiva daquele indivíduo. As escamas, muitas vezes a gente olha no Evangelho, são símbolos, como está lá no livro de Atos, capítulo 9. São símbolos, simbologia. Representam muitas vezes o orgulho, ira, ressentimento, desejo de vingança. Quando olhamos para essa situação terrível em Itumbiara, podemos enxergar muitas vezes, né, uma pessoa que estava espiritualmente cega.
A única coisa que eu posso explicar é isso. Eu não tenho outra palavra para explicar um acontecimento desse. E entra a mensagem de Jesus, né, no livro de Mateus, capítulo 24. Jesus alertou para nós, né, que seria filhos contra pais, pais contra filhos, né? E a gente começa a ver que quando alguém permite que a mágoa, o ódio, o ressentimento, esse turbilhão de sentimentos, de sensações dentro da gente, acabam nos descontrolando. Por isso que São Paulo, vamos viajar lá para o livro de Efésios. Olha que interessante o que São Paulo nos ensina na carta para os cristãos de Éfeso, da igreja de Éfeso, né? O autocontrole. Como é importante nós cristãos termos o autocontrole, irmãos. Eu tenho certeza que se essa pessoa parasse, colocasse a cabeça no lugar, parasse para pensar, para analisar, nós não podemos tomar uma atitude dessa. Quantas vezes nós tomamos atitudes erradas, atitudes dessas das quais que prejudicaram não apenas a própria vida, né, dele, né, quanto a vida de duas crianças. Sabe, irmãos, olha o que Paulo fala para nós. Acharei Efésios 4, capítulo 4, verso 32. Sejam bons, Efésios 4, 32, na nova tradução na linguagem de hoje. Sejam bons e atenciosos uns para com os outros. Olha lá, irmão, você que tem problema aí, ó, presta atenção, olha, lê Paulo falando, perdoem uns aos outros. Assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Que mensagem linda, irmãos. Vamos parar por aí. Olha que texto fantástico, né? Por isso que eu digo, o pano de fundo, né? Todo o evangelho, ele resume-se ao perdão. O perdão não só entre nós, seres humanos, mas principalmente, né, o perdão entre nós e o Pai. O verbo perdoar no grego é charizomai. Charizomai, com CH, charizomai, que significa conceder graça livremente. O perdão cristão, ele não é apenas emocional. Nós não podemos perdoar apenas, sabe, do pico da emoção, daquela coisa. Não, o perdão ele tem que ser uma decisão baseada no Espírito Santo, na graça que o Espírito Santo nos dá. Sabe por quê? Porque se a gente perdoar apenas pelo ser humano, a gente nunca perdoa. A gente diz da boca para fora, né? Não, eu te perdoo, mas por dentro, aquela mágoa, ela consome, ela destrói a pessoa por dentro. O perdão precisa ser baseado na graça do Espírito Santo. Quando nós não perdoamos, nós estamos rejeitando a própria lógica da cruz. A própria lógica. Por isso que o cristão tem que ser o povo que mais sabe perdoar. É fácil, Júlio? Gente do céu, não é. Não é fácil. Eu creio que nas disciplinas espirituais, quando a gente estuda na teologia, né? Eu acho que o perdão é uma das coisas que, assim, envolve muita coisa. Por isso que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Porque é só o Espírito Santo que nos ajuda a perdoar. Porque nós, por nós mesmos, pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento humano, a nossa consciência humana, a gente não consegue. Porque para nós, 1 mais 1 são 2. Está entendendo? Mas a matemática de Deus, muitas vezes, 1 mais 1 são milhares. Está entendendo? Por isso que, olha que interessante o que John Wesley, eu sempre gosto de citar alguns teólogos, né? E eu fui buscar aqui, Wesley, que é um dos fundadores do metodismo livre, um teólogo inglês, pregador, trouxe avivamento para a Inglaterra no século XVIII. Olha que interessante. Wesley ensinava que a graça preveniente, ou seja, o que é essa graça preveniente? É o que nós metodistas acreditamos, né? Que é justamente toda a pessoa no planeta Terra, todo e qualquer ser humano, em algum momento da vida dele, ele é tocado por essa graça do Espírito Santo. Que Wesley fez uma nomenclatura, né? É coisa de teologia, irmãos. Chama graça preveniente. Vai ter em outras, em outras metodologias, outros nomes, né? Se você pegar outras igrejas e outros
outros teólogos, cada um vai chamar de um nome. Mas sabe o que eu chamo isso? O toque do Espírito. É quando a pessoa é tocada pelo Espírito Santo que ela é. O que Jesus falou no livro de João a respeito do Espírito Santo, do Consolador? Ele veio para quê? Para mostrar para o ser humano a justiça, né? A verdade e principalmente o pecado. Convencer o homem do pecado, que ele é um pecador. Então essa graça preveniente que o Wesley chama aqui, que ele está dizendo para nós, principalmente tem um sermão dele chamado Espírito de Adoção. É um sermão muito bonito de Wesley. Ele fala para nós que a verdadeira religião é aquela que transforma o coração e não apenas as aparências. Por isso que eu falo, irmãos, quando a gente vai olhar os teólogos século XVIII, até século XIX, né? É fantástico a visão desses homens e mulheres. Você conseguiu resumir o que ele quis dizer? É o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Hoje a gente vive uma questão de que eu tenho que ter uma aparência de religioso, que eu tenho que ter uma aparência de santo, que eu tenho que ter uma aparência de cristão, que eu tenho que ter uma aparência, irmãos. Essa aparência está levando tanta gente para o buraco, né? Olhamos aí esse caso agora. Não gosto nem de ficar falando tanta coisa que acontece nesse Brasil, mas cada vez que eu vejo matéria desse banco que quebrou, de pessoas envolvidas, irmãos, você tem noção que pode haver igrejas envolvidas nisso? Pessoas que se dizem cristãs envolvidas nisso. É isso que eu não consigo entender. Sabe por quê? O Wesley está dizendo aqui. Eram cristãos apenas externamente. Se diziam apenas serem cristãos. Porque para ser seguidor de Jesus, para realmente seguir Jesus, irmãos, tem que ter uma mudança. Não dá para ser igual. Não é apenas algo externo, algo que eu demonstro para fora, mas é algo que está dentro de mim. E que Deus conhece. Deus, no som dele, nos conhece. Se talvez esse pai, que cometeu essa atitude tão terrível, tivesse permitido que a graça preveniente do Senhor quebrasse todo o orgulho, quebrasse todo o mal, será que talvez a gente não teria tido um desfecho diferente? E quantos feminicídios? Estamos aqui com a nossa secretária da mulher. É ou não é verdade? Eu também trabalho na área da segurança. A gente vê quantos feminicídios. Gente, olha, 99% são cometidos por aquele minuto, aquele momento que a pessoa se descontrola. Não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Não é assim? E, sabe, são situações da mente humana, do coração humano, terríveis. E as pessoas precisam entender que nós cristãos, a gente tem que não só raciocinar com a mente humana, mas a gente também tem que deixar agir o Espírito Santo. Então, antes de você tomar uma atitude, Pai do Senhor, irmão, antes de você tomar uma atitude, antes de você tomar uma... para pensar. Ore. Fale com Deus. Será que essa pessoa, esse pai, tivesse buscado Deus antes? Será que o desfecho dessa história não seria diferente, irmãos? O tanto que eu já chorei essa semana pensando nisso. Que falta faz Deus para nós? E você vê, né? Às vezes a pessoa externamente está tudo bem. Externamente uma família, tudo vai bem, né? Só que por dentro, irmãos, é aí que mora o perigo, é aí onde nós temos que buscar a força de Deus, temos que buscar a orientação de Deus, a sabedoria de Deus, buscar ajuda se for preciso, claro, até ajuda médica, ajuda psiquiatra, ajuda psicológica, e o que você mais precisar, meu querido e minha querida. Nós somos metodistas livres. O segundo ponto, então, meus irmãos, as escamas precisam cair. As escamas. E o terceiro e último ponto, por último, mas não menos importante, já estou encerrando. O clamor que restaura a paternidade. Olha que interessante. Aquele cego gritava cada vez mais e mais alto, tentando silenciá-lo, a multidão e até os próprios discípulos, né?
tentando calá-lo, fica quieto, cego, tentando diminuí-lo, mas ele sabia que só Cristo era a solução para ele. Eu sei que vocês foram lá para Efésios, eu esqueci de avisar para marcar Marcos, né? Vamos voltar lá para Marcos 10? Desculpa. Marcos 10, 49. Olha que interessante, né? Jesus parou. Acharam aí? Marcos 10, 49. Na nova tradução, na linguagem de hoje. Jesus parou e disse: chamem o cego. E eles chamaram e disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Olha que interessante, né? Agora há pouco a própria multidão que mandava calar a boca. Olha que interessante, até então as próprias pessoas que estavam dizendo para ele: fica quieto. É como às vezes na vida da gente, né? Você tem um sonho, você tem um projeto. O irmão que foi de bike aí, quantos quilômetros deram, Benício? Mais de 700? Né? 800 quilômetros, olha aí, né? Imagina quantas pessoas não falaram quando você disse o sonho: isso aí você não vai dar conta, não. Isso, você vai arregar no primeiro 150 quilômetros aí, vai ter que chamar o SAMU para te buscar de bike. Não é isso aí? Falaram aí, você precisa preparar contar essa história depois pra gente, Benício. 11 dias de pedalada. Irmão, vocês têm noção disso? 11 dias em cima de uma bicicleta. Olha que se não é fé. É fé, né, Benício? É fé. E às vezes na vida da gente é assim, as pessoas você vai contar algo para elas e elas vão dizer para você: isso é loucura. Você está ficando louco. É pela fé, né, Edith? Eu lembro, o Benício mandava os vídeos para mim dos lugares, eu lá do meu serviço eu assistia, eu falava: ô glória, aleluia. Sempre Deus estava com você, né, Benício? Sabe, irmãos, aqui o verbo parou. Ali que você sente a presença de Deus, Benício. Não é 11 horas, né, Benício? 11 dias. Glória a Deus. Amém, Benício. Nós vamos ainda... Você vai vir um dia aqui no domingo para trazer esse teu testemunho, você vai falar mais de hora e contar a tua trajetória, tá bom? Vai ser bonito. O verbo parou no grego é steko, que significa justamente uma firmeza, uma posição deliberada. Jesus interrompe a caminhada. Sabe que ele vira e fala: peraí, vamos parar. Pá. Tragam-me o cego aqui. Ele interrompe tudo, ele para tudo que estava acontecendo. Traga o cego aqui. Cristo interrompe para atender a alma que estava ali clamando. Contraste central, né? O homem que clamou a Cristo, ele recebeu a visão. Não apenas a visão ótica, oftalmológica, mas a visão espiritual. Porém, nós vemos aí que sem a graça de Deus, muitas vezes, nós somos dominados pelos nossos pensamentos, como aconteceu com esse pai, com essa tragédia. Sem a graça de Deus, nós não somos alcançados pela compaixão. Olha que interessante. A palavra no hebraico, rahamim, que significa justamente, olha que bonito, né? Ventre materno. Só que ele tem a tradução justamente de misericórdia profunda, restauradora, visceral, porque vem justamente aqui das vísceras. Cristo não apenas perdoa, mas Cristo também reconstrói a história deste cego. Será que ele não poderia ter reconstruído a história deste moço, dessa família? Um teólogo metodista também em inglês chamado Adam Clarke, eu sempre gosto de citar os estudos do Clarke. O Adam Clarke, ele afirmou no comentário dele aqui em Marcos 10, que o clamor persistente do cego demonstra para nós, irmãos, uma fé ativa que rompe as barreiras sociais. Então, presta atenção. Olha que interessante, né? Os teólogos do século XVIII, sempre voltados para essa questão social, né? Rompe uma barreira social, por quê? Por causa da pobreza.
da marginalidade. Você fica imaginando o que era ser hoje uma pessoa doente no Brasil. Não é fácil. O doutor é advogado. É ou não é, doutor? Quantos clientes talvez o senhor tem de pessoas que têm as suas doenças, os seus problemas? Não é fácil. Ser no Brasil hoje, século 21. Agora você imagina nos tempos de Jesus na Palestina, no Oriente Médio, uma pessoa cega. Ele vivia totalmente às margens da sociedade, marginalizado. Aqui Jesus rompe barreiras sociais, espirituais. E essa tragédia que nós vemos essa semana nos ensina algo muito doloroso. Quando a fé não é cultivada, o pecado, ele encontra o espaço dele. É o que eu sempre falo, irmãos, cuida do espiritual. Nós vivemos numa era de cuidar fitness, né, da saúde, e show de bola, eu também estou tentando cuidar da minha, não é fácil. Mas não é apenas cuidar do físico, é preciso também cuidarmos do emocional e também do espiritual. A nossa fé. Porque a paternidade sem Cristo, ela se torna frágil. O casamento sem o perdão se torna um campo de batalha. E o coração sem a graça de Deus se torna muito perigoso. É onde nós vemos tantas atitudes impensadas, tantas coisas que têm acontecido, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E o Evangelho ecoa para nós a canção que a gente acabou de cantar do David Keelan. Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E quando nós clamamos, as escamas de fato vão cair dos nossos olhos. Estamos aí nesse período carnavalesco, né? Um período muito difícil, porque tanta coisa acontece, né? As pessoas só olham para as coisas boas, né? Mas não são só coisas boas que acontecem. Se as pessoas buscassem mais Deus, o mundo seria tão diferente. As coisas seriam tão diferentes. As pessoas podiam ser felizes, sim, com Deus nós podemos nos divertir, com Deus nós podemos ser felizes, claro. Mas com Deus existem limites. É onde as pessoas não entendem nesta terra, né? Que tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Então, irmãos, quando o coração ele vai se acumulando. Por isso que o tema da mensagem, já estou encerrando. Quando as escamas cegam o coração, é a graça que restaura a visão. Não tem outra alternativa, irmãos. Então nós aprendemos no primeiro tópico, que a cegueira nasce justamente daquele coração ferido. Todo dia, toda semana, todo ano, uma vida inteira, você vai deixando ser ferido por aquilo. Nisso pode nascer a cegueira. O segundo tópico que nós vimos, que é essa cegueira, essa escama que está nos nossos olhos, precisa cair. Como vai cair? É o terceiro tópico que nós aprendemos. O clamor que restaura a paternidade, que restaura a nossa ligação com Deus, que restaura o nosso vínculo com o Pai. Eu quero agradecer você que assistiu até agora, aí do Facebook ou do YouTube. Eu já deixo aqui um convite para vir nos fazer uma visita presencial aqui na rua Fritz Jacó, número 1008. O endereço vai estar saindo aí do lado, vai ter um QR Code, onde vai ter pelo GPS a nossa localização do Google Mapa. Rua Fritz Jacó, 1008, bairro Boa Vista. Todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Você é o meu convidado e a minha convidada especial.